Em Daniel capítulo 1:8, por gentileza. Veja comigo o que diz o texto. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por favor, curve a sua cabeça. Pai querido, que essa reflexão ela cause impacto em nosso coração. Ela não seja só mais uma reflexão. Ela seja, Deus, uma reflexão que traga mudança nos valores, no pensamento, no comportamento do rebanho. Dos que aqui estão e daqueles que em casa se encontram assistindo. Em nome de Jesus. Amém. O nome da série é Uma Fé Coerente, pois o tema que me foi dado hoje foi o cristão e as festividades. Vamos falar um pouquinho disso. Por que vamos falar um pouquinho disso? Tanta coisa eu tenho para falar sobre isso, mas eu vou ter que ser prático no que eu vou falar. Deixa eu só contar para vocês algo que eu ouvi de uma pessoa. Eu estava tomando um suco de açaí em Mangabeira. Passou um camarada, amigo de Pedrão. Pedrão conhece, perguntou por ele. E conversávamos tomando suco de açaí. E uma das falas deste homem foi: pastor, o povo de Deus não sabe se comportar. Até parece que é novidade para um pastor isso, né? Ele disse assim, porque ele é proprietário, ele é dono de um estabelecimento de alimento, de lanche. Ele disse que a maioria das pessoas que senta à mesa vai ao local de lanche dele crente. Porém, as pessoas que atendem, que os garçons, não são crentes. Ele disse, pastor, é incrível como os garçons chegam lá dentro onde eu estou e falam assim, ó, os crentes estão falando mal de pessoas dentro da igreja deles. Falando mal do pastor, falando mal da irmã, falando mal. O ímpio escuta, o garçom escuta. O crente comendo pizza na mesa, o garçom. E chega lá dentro onde ele vai pegar a pizza, antes de atender, ao fazer o pedido, chega lá dentro e diz assim, olha, está lá os crentes metendo pau na igreja deles, saíram do culto agora. Estão lá metendo pau na igreja dele, na irmã, no pastor. Olha para o teu irmão e diz assim, graças a Deus você não faz isso. Um escândalo, irmãos. Um escândalo. Nós estamos perdendo a noção das coisas. Falamos alto nos cantos. O ano aqui, desse texto que nós lemos, é o ano 605 a.C. Nabucodonosor vem, o rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Jeoaquim, na época, era o rei de Judá. E aí ele é capturado, ele é detido. Jeoaquim. E aí a gente vai ver que, após essa captura de Jeoaquim, alguns de Israel, eles foram escolhidos para receber uma educação especializada na Babilônia. Dentre esses, vocês sabem, Daniel e seus amigos.
Eles deveriam ser reeducados. Escuta, a palavra é exatamente essa. Eles deveriam ser reeducados para receber agora um tratamento como nobres. Na Babilônia, eles precisavam ser reeducados. E aí, vários objetivos estavam em vista ao reeducar os mais inteligentes que foram trazidos. Tinham alguns objetivos em vista. Era uma reprogramação religiosa. Ou seja, eles precisavam, ao serem capturados da nação de Israel para a Babilônia, eles precisavam serem reprogramados. Ou seja, na linguagem, literatura, dieta, e tudo isso tinha uma conotação religiosa e cultural. Ou seja, uma mudança de linguagem e de pensamento e dieta falaria muito sobre a sua fé e sobre a cidadania. Então, veja. Qual é o propósito da Babilônia? Vamos reorientá-los. Agora, vamos trazer para eles os valores da Babilônia. Pois bem, a reeducação começou com um ato. Vocês vão lembrar dessa história. Qual foi o primeiro ato da reeducação? Para tentar mudar a cabeça de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Qual foi o primeiro ato? Mudar o nome. A primeira coisa que eles fizeram foi dar novos nomes aos escolhidos. Pois tinham em vista, sabe o que, Meirinha? Uma mudança de identidade. Prestem bem atenção, a primeira mudança foi de destino. Que destino? Sai da sua terra de Jerusalém e vai para onde? Babilônia. Agora, qual é o segundo propósito? Mudar o nome, a identidade agora. Eu agora não estou mais na minha terra e agora eu tenho um outro nome. Esse é o propósito, esse foi o propósito. Então, quando eu estou em outra terra e eu tenho o meu nome mudado, qual é o propósito? O propósito é, eu não mais me reconheço como filho de Deus e eu não mais sei e eu vou me perder em que reino eu estou. Eu vou me concentrar agora nesse reino e eu vou desconhecer a quem eu pertenço como filiação. Esse era o propósito. Para que vocês entendam, uma fé coerente, ela parte do princípio de quem eu sou e a que reino eu pertenço. Eu vou repetir aqui para que vocês entendam. Uma fé coerente, ela parte do princípio de quem eu sou e a que reino eu pertenço. A pessoa que sabe exatamente a quem pertence e a que reino pertence, ela não se perde sentado onde estiver. Você quer que eu repita isso, que foi tão forte? Uma pessoa que sabe a quem pertence e a que reino pertence, ela não se perde sentado onde estiver. Seja no ônibus, na lanchonete, no aniversário ou em outro país, ela é filho e filha de Deus. Que introdução, pastor. Onde é que o senhor quer chegar? A razão pela qual, deixa o texto, querida Larissa. A razão pela qual Daniel e seus amigos não comeram as finas iguarias, irmã Rita, do rei, não era somente pela obediência às leis levíticas de não comer comidas impuras. Não era somente pelo fato de comidas oferecidas a ídolos. Diante disso, pode ter sido também, querido Vitor,
simplesmente pelo fato de não se permitir assimilar-se à cultura da Babilônia. Ou seja, eles sentam na mesa dos da Babilônia, mas eles não comem aquela comida, simplesmente pelo fato de não querer se assimilar ou ser confundido com um dos tais. Somos diferentes. A percepção de que eles têm uma filiação e um reino, que não tem nada a ver com aquele. Quando eu tenho tal percepção, eu não me deixo confundir. Então, eu gostaria muito que a querida Larissa, que está ali, colocasse essa frase de efeito. Uma fé coerente é uma fé que não se permite confundir-se. Você pode, querida Larissa? Uma fé coerente é uma fé que não se permite confundir-se. Ou seja, onde eu sentar, eu não me permito ser confundido com o ímpio. A minha pergunta é: você tem se permitido ser confundido com o ímpio onde você senta? Porque há pessoas que se permitem ser confundidas com o ímpio. E a fé de Daniel e de seus amigos não se permitiu eles serem confundidos com um dos tais da Babilônia. Um dos que adoram os deuses da Babilônia. Eu não posso. Queridos irmãos, nós não podemos ser confundidos com outra coisa que não seja ser cristão. Nós não podemos sermos confundidos com outra coisa a não ser cristão. E a frase é essa que eu quero causar impacto de efeito para nós. Uma fé coerente é uma fé que não permite confundir-se. As pessoas estão nos confundindo com o ímpio? Quando sentamos na mesa, elas estão nos comparando a quê? A tudo menos crente? Quem somos nós nas festas da vida? Confraternizações, aniversários, almoço em família e etc. Daniel e seus amigos tiveram seus nomes mudados, querido Gabriel. Mas eles sabiam exatamente a quem eles pertenciam. Independente do nome mudado. Eles tiveram a sua nacionalidade roubada. Mas eles sabiam a que reino eles pertenciam. Ou seja, não era um lugar diferente que mudaria quem eles eram. Não era um lugar diferente que ia mudar quem Daniel era. Exemplo. Crentes que bebem cerveja quando vão para viagens. Estão longe de todo mundo. E lá, na hora que estão hospedados, deixa eu falar uma coisa para vocês, lamentável. As histórias que correm nos bastidores de pastores. Meus irmãos, tem pastores que quando vão para um congresso se hospedam, pagos pela igreja. Na hora que a igreja vai pagar o que foi consumido pelo pastor, tem lá uísque, cerveja. É lamentável. Pergunta para esse irmão que está do seu lado aí, pergunta, quem é você numa festa?
Crentes que falam palavrões quando estão à vontade. Os palavrões são soltos assim, de forma terrível. Meus irmãos, eu chego em casa rindo, contando para minha esposa. Rindo e ao mesmo tempo decepcionado. Como é que pessoas ao mesmo tempo, elas parecem ser tão espirituais, ao mesmo tempo elas têm atitudes tão terríveis. Pessoas que são crentes e que olham para mim, estão falando alguma coisa assim, aí para dizer que não deu certo aquilo que elas estavam fazendo, elas fazem aquele gesto horrível, que pega essa mão, fecha essa, você já entendeu, né? Quem entendeu, diga amém. Eu não farei isso aqui. Como é isso? Como é isso? Isso existe em crente? Que é isso? Crentes que quando estão em suas festas de família conversam imoralidade. Crentes que põem bebidas em suas festas para agradar amigos não crentes. Quando eu casei com a minha esposa, com a Aline, a primeira coisa que a gente combinou foi, o pai dela bebia, não bebe mais hoje. Não bebe mais, né, Aline? É assim. Mas não como antes. Está quase crente. E aí, a primeira coisa que nós falamos foi, não vai ter bebida no nosso casamento. Gente, quem vai casar aqui, parem com isso. O casamento é de vocês, de crente. O pai e a mãe não quiser, beba depois. Beba lá fora, mas é o seu casamento. Quem determina é você. Quem determina é você. No meu casamento. Ah, mas foi papai e sogrão que bancou o casamento. Então, papai e sogrão, a gente não casa como você quer. A gente vai para o cartório, casa no cartório e vai para a lua de mel. Mas não vai entrar bebida no meu casamento. Você entende? Uma fé coerente não se permite confundir-se. E nós estamos nos permitindo confundir.